Oi, gente, voltei. Eu fiquei um bom tempo afastada, né, por motivos de saúde, melhor, pela falta dela. Tinha alguns planos, né, de estar postando uns 4 ou 5 vídeos pela semana passada. Porém, o coração do homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor, né? Não foi bem assim. E hoje eu tô aqui com um vídeo um pouco diferente. Eu quero fazer um bate-papo, uma exposição de ideia, ou até mesmo, né, uma autoajuda, não sei. E primeiro eu queria esclarecer alguns pontos. Eu estou aqui, vou estar expondo a minha opinião, o meu jeito de pensar, o meu jeito de agir, né, o que eu adquiri para minha vida como ideia, como prática, como aceitação. Eu não quero ofender a ninguém, não estou aqui para falar de política ou religião, não quero enfiar goela abaixo a minha ideia e o meu modo de viver a ninguém. Se você adquirir, pegar algo de útil para sua vida que vai te fazer bem, glória a Deus por isso. Se eu estou te ajudando de alguma forma, glória a Deus por isso. Se não é algo para você, se você não se identificou, que assim seja. Mas eu não quero ofender ninguém, não quero atacar e não quero fazer com que ninguém, sabe, sinta obrigado a pensar ou agir como eu. Não estou me usando de referência, ou espelho, ou modelo para ninguém. Só é um papo, uma exposição de ideias, ou até mesmo, como eu falei, uma autoajuda. Eu creio que isso pode acrescentar na vida de alguém e que cada palavra que eu possa falar aqui seja para a honra e glória do Senhor, né, que eu não venha dizer nada fora do que Ele espera, do que Ele quer. Então vamos lá iniciar, né, nossa conversa. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de estar comentando, relatando o que eu vivi. Algum tempo atrás, nem todos me conhecem, mas algum tempo atrás eu vivi uma depressão pós-parto, né? Tenho certeza que muitas mães já viveram isso e graças a Deus hoje eu tô melhor. Não diria assim 100%, mas tô melhor. Deus vai pegando minha mão e me ajudando a cada dia. E nessa depressão, eu tive muitas crises existenciais. E quem vive uma crise existencial sabe do que eu tô falando. Como é angustiante, agoniante essa sensação, essa, essa dúvida, essa inquietação que você sente por dentro e não consegue fugir, nada te sacia, você não consegue chegar a lugar nenhum, sabe? É como se estivesse dando voltas e voltas e voltas e não encontra saída e tá tudo escuro. Isso é muito triste e agoniante. Mas Deus quebrou aquela volta e Ele me mostrou uma saída. Eu consegui achar luz nele. E eu quero compartilhar isso com você hoje. Bom, o primeiro ponto é que a pessoa com uma crise existencial ela não entende o porquê da vida, o porquê que ela está aqui, o porquê da sua existência, o porquê que ela trabalha, ela come, ela chora, ela sofre, ela tem esperança, o porquê da morte. E são várias perguntas. E eu consegui achar algumas delas. Bom, a maioria, né? Eu encontrei o sentido da minha vida. Eu descobri que o sentido da minha vida era Jesus. Literalmente, é Jesus. Bom, o primeiro ponto que eu queria esclarecer, que eu consegui entender, é quem é Deus. Bom, para mim, olha, eu vou expor aqui o que eu tirei disso tudo, o que eu aceitei, o que eu escolhi aceitar, pensar e viver. E o que eu escolhi foi que Deus é Deus. Independente do que eu sinta, se eu creio, se eu aceito, Ele é Deus. Simples assim. Ele é o Criador, Ele é o Pai, Ele é o Supremo, Ele é o único, Ele é o vivo. Ele tá lá. Independente se eu tô sentindo, se eu tô crendo, se eu aceito ou não. Ele é Deus. E Ele sendo Deus, Ele é meu Criador, o meu Pai. E Ele sendo meu Pai e meu Criador, Ele tem toda a autoridade sobre mim, sobre a minha vida. Pois, bom, eu aceitei e aceito e creio e vivo nesse sentido que Ele é meu Pai, meu Criador. E Ele criou tudo que existe e que há. Bom, é o que está escrito. E eu decidi crer. Eu levo a Bíblia como meu manual de vida. E muitas vezes que eu não consigo achar resposta, o Espírito Santo vem até mim e me esclarece. E Deus sendo Pai Criador, Ele tem toda a autoridade e toda a autonomia para fazer o que Ele bem entende. A gente está debaixo da autoridade dele. Pensa, Deus é um ser supremo, único, que tem todo o poder em mão. Ele criou a minha vida. Bom, Ele me fez. Então por que eu vou querer entender e questionar um ser assim? Eu sou criatura. Ele me fez com um propósito. Ótimo. E a partir do momento que eu entendi que Deus me criou e que Ele me fez com um propósito e que Ele criou tudo que existe e que todo o poder está na mão dele, eu comecei a entender que a minha vida não era só simplesmente uma vida, que tinha um sentido por trás. E que, bom, não era o meu sentido, não era o que eu queria, não era a minha vontade. Deus tinha me colocado nessa terra que Ele mesmo criou com um propósito,
com uma vontade, ele queria algo de mim, ele esperava algo da minha vida, ele queria fazer, ele quer fazer, ele vai fazer, ele está fazendo como ele já fez, algo com a minha vida, para a minha vida e através da minha vida. E eu entendi isso e eu resolvi viver assim. E eu achei um consolo nisso. E hoje eu me sinto muito feliz aceitando esta ideia. Bom, então se tudo tem um propósito, qual é o meu propósito? Qual o seu propósito? Bom, essa é uma dúvida muito comum. Eu fiquei muito tempo, o que Deus quer de mim? Qual o sentido da minha vida aqui? E hoje eu sei que eu não posso entender tudo, que eu não sei de tudo, que Deus vai me revelando cada dia um pouco na caminhada. Está escrito que o que Deus revela aos homens pertence aos homens, o que Ele não revela pertence a Ele. E Ele vai revelando de acordo com a tua vontade, com o teu querer, a cada dia um pouco. E Deus é incrível. Ele tem um jeito de agir que é particular dele. E Ele age de uma forma perfeita. Bom, cada um tem um chamado na vida. Eu entendi isso, que há aqueles que têm um chamado, né, para pregar, há aqueles que têm um chamado para cantar, há outros que têm um chamado para ser dona de casa, pai de família, outros que nunca vão casar, outros que vão viver pelo mundo, fazendo coisas que Deus quer. Há aqueles que foram chamados para sofrer, né, sofrer entre aspas, porque quem sofre por Cristo, quem morre por Cristo, oh, felicidade. E eu entendi que a nossa felicidade, o nosso propósito não é que a gente está aqui nessa terra passando e cumprindo o que Deus quer, como se a gente fosse um mensageiro. Bom, Deus nos cria, nos envia e aqui a gente vai fazer o que Ele pediu. Simples assim, a gente vai fazer o que Ele pediu da melhor maneira possível. E nessa caminhada, onde a gente está aqui fazendo o que Ele pediu, a gente vai viver. A gente tem que viver. Bom, somos seres humanos. Uns vão viver mais, outros vão viver menos. Alguns vão passar pela vida durante 3 meses, outros 1 ano, outros 10 anos, outros 50, outros 120 anos. A gente vai passar por essa vida. E a gente vai aprendendo a cada dia. Deus vai mostrando o que a gente deve fazer, o que a gente não deve. A gente vai vivendo da melhor maneira possível, de acordo com o que Ele quer. E um dia a gente vai retornar. Um dia, aquele que enviou a gente para cá vai retornar, vai vir, vai nos buscar. Porque o nosso lugar não é aqui. A gente só veio cumprir o que Ele pediu. E a gente vai retornar para Ele. E bom, esse é o ponto-chave que eu entendi, que eu gostaria que vocês entendessem. Sabe, aqui às vezes a gente sofre, a gente chora, a gente não entende porque Deus pede pra gente fazer algumas coisas, porque Deus deixa né, algumas coisas acontecerem. Mas isso aqui é tão curto, é tão passageiro, né, é tão vago. Lá é eterno. Gente, compara os anos da nossa vida aqui a uma eternidade, um para sempre, um lugar onde você não tem mais que se preocupar, você não tem mais que sofrer, sabe? Você não vai ter mais todas essas coisas que te angustiam, que te agoniam, sabe? Que você não vê sentido nisso. Lá vai ser alegria, vai ser eterno, vai ser bom. Sabe, a palavra nos diz que a gente não consegue imaginar, então quero você refletir um pouco. Imagina um céu perfeito, imagina algo ótimo, imagina você vivendo com Jesus, onde não tem choro, não tem dor, não tem doença, não tem pobreza, não tem fome, não tem preocupação, é tudo perfeito, é tudo lindo, é tudo maravilhoso. Bom, imaginou esse lugar perfeito, esse lugar ótimo. Bom, não vai ser assim, vai ser melhor, você não consegue nem imaginar como vai ser bom. É isso que a palavra nos diz. Então, é esse ponto que eu queria esclarecer, que eu entendi, que aqui a gente cumpre um propósito, aqui a gente é enviado. E pela graça de Deus, porque a gente não merece nada, sabe? A gente não merece o lugar que Ele preparou pra gente. Olha, Ele envia a gente pra cá, e a gente é mau. Olha como a gente é mau, a gente não quer fazer o que Ele pediu. A gente não quer viver de uma forma que Ele estabeleceu pra gente. Não por capricho dele, mas porque Ele entende que é a melhor forma pra gente. Coisa que a gente não entende, que a gente não sabe. Ele sabe, porque Ele sabe de tudo, Ele tem todo o poder nas mãos, Ele sabe o passado, o presente e o futuro. A gente não sabe, a gente... Bom, eu costumo dizer que a gente é como uma criança mimada, uma criança rebelde, um adolescente rebelde que quer... Ah, não, eu sei, é assim, vou viver assim, você não sabe de nada, né? Já passou por essa fase de enfrentar tua mãe, teu pai, teu responsável na época. Falar, não, com você foi assim, mas comigo vai ser de outro jeito. Sabe, a gente achava que a gente sabia de tudo. Bom, e a gente se comporta assim também com Deus. E muitos até deixam de acreditar. Às vezes a gente fica tão, assim, né, revoltado, tão sem entender. Fala, pô, vou deixar de acreditar. Pra mim não existe, não faz sentido. E eu queria te dizer que é como uma criança que briga com o pai, não vê sentido naquilo mais e se revolta e fala, eu não tenho pai. Já viu crianças ou adolescentes falarem, eu não tenho pai, e eles decidem viver
aceitar e crer. Falou, não tem pai, pronto, vive assim. Mas o pai dela não deixou de existir, porque ela falou, ela decidiu viver como se não tivesse um pai. Ele tá ali, ele existe. Bom, e assim é a gente com Deus. Muitas vezes a gente decide não crer, não acreditar, né? Viver de outra maneira, mas Deus tá ali, ele existe, independente do que a gente crê ou não, do que a gente aceita, da forma que a gente vive ou não. Porém, isso vai gerar uma consequência na gente. A gente vai sofrer, a gente vai por caminhos que não são bons. E lá no final, bom, é a palavra, não sou eu que diz. Lá no final, Deus vai dizer, né? Apartai-vos de mim porque eu nunca te conheci. Então, assim, eu não digo pra você, eu não sou aquela pessoa que olha nos seus olhos e diz você vai pro inferno. Não. Quem sou eu pra julgar? Quem sou eu pra condenar? Eu não posso dizer isso. Eu sei lá que planos tem pra você, Deus tem pra você. Hoje você pode estar aí no fundo do poço, mergulhado em drogas, bebidas, prostituição, sexo. Você pode ser um ateu, você pode, né, ser, eu não sei como se diz, um LGBT talvez. E daí? Você escolheu isso pra você. Mas Deus, não, Deus não escolheu isso pra você. Mas Ele te permitiu viver assim. Ele deixou com que você vivesse da maneira que você quiser. Mas esse não é o plano dele. Isso não é o que ele quer pra você e pra mim. O que ele quer pra gente, só ele pode revelar. Ele tem um plano pra mim, ele tem um plano pra você, ele tem um plano pra outra pessoa. E ele revela na medida com que você se aproxima dele. Não tem como você saber o que Deus quer de você se você está distante. Se você se afastou. Como você vai saber uma informação que você não está perto da pessoa para a pessoa te dizer? E apesar de você viver da sua maneira, Deus ainda está ali. Ele está lá te esperando, está lá te dando chance, está lá te ensinando. E durante o período que você tiver fôlego de vida, que você viver, que você estiver vivo, vida essa, aliás, que Ele te deu, Ele soprou nas suas narinas, e que Ele te permite viver, porque a partir do momento que Ele falar, não, acabou, já era, porque assim, Ele tem o poder em mãos. Ele decide quem vive, quem morre. E muita gente fala, porque se Deus existe, então por que tem tanta fome, tem tanta guerra, tem tanta criança inocente morrendo, tem tanta pessoa má no mundo, tem tanto pecado? Bom, Deus existe, mas como eu falei, você escolhe a maneira que você quer viver. E Deus está o tempo todo com a gente, Ele cuida, Ele salva, Ele sara. Mas assim, Ele é Deus. E a gente não pode entender Ele. A gente não pode entender a maneira dele agir. Somos criatura e Ele é o Criador, Ele é o Pai. A partir do momento que você entende Deus, você está entendendo algo que você criou. Porque não se pode entender Deus. Ele é o ser supremo Criador. Não tem como você entender um ser que te criou, que criou o ar, que te deu a vida, que criou tudo que você olha e vê, que criou todo esse universo que o homem nem sequer conhece. Bom, um ser que se fizer assim, ó, tudo acaba. Um ser que se fizer assim, ó, tudo recomeça. Um ser que se olhar para sua vida e dizer acabou, acabou. Mas ele é tão bom. Ele é tão bom porque ele não faz como o diabo faz. O diabo, ele entra na tua mente, ele entra no teu coração, no teu corpo, na tua vida. Ele move tudo ao redor para manipular você. Ele entra em você e te força a fazer coisas que você nem quer. Mas Deus não. Deus, apesar dele ter todo o poder, dele ter a sua vida na palma das mãos, ele ainda está lá, esperando você, cuidando de você, deixando você viver da maneira que você quiser. Mas apesar disso, ele está ali, sempre te apontando o caminho certo, sempre te levantando quando você cai, sempre do seu lado. Se você, por um acaso, resolver viver da maneira que ele quer, voltar para ele, sabe, querer agradar ele, viver com ele, ele está ali, disposto a cuidar de você. E mesmo sem você merecer, ele ainda cuida de você. Tanto é que enviou Jesus para nos dar a chance de um dia sair disso aqui. Bom, o fato é que eu escolhi crer no meu Criador e aceitar a vontade dele para minha vida e entender os planos dele. E de uma forma simples, eu aceitei a criação na minha vida. Bom, eu aceitei que Deus criou o céu e a terra, criou tudo que existe, me criou, né? Criou o homem, a sua imagem e semelhança. O homem era, né, digamos assim, perfeito, não tinha pecado, não tinha mancha, vivia bem, vivia feliz, vivia alimentado, vivia com Deus ali no jardim de uma forma perfeita, né? Não tinha nada do que a gente vê hoje, mas escolheu, né? Escolheu desobedecer, escolheu, né, não voltar atrás. E bom, ali sofreu as consequências. E daí em diante, o pecado, o mal entrou no mundo. Por consequência, né? Por escolha do homem. O homem escolheu desobedecer e pecar. Então a maldade veio, o pecado veio. E desde então, quem conhece a Bíblia, né? Os relatos da Bíblia, desde então,
Deus tenta cuidar do homem, mas o homem sempre se volta ao pecado. Deus está ali, Deus está colhendo, Deus está sarando, Deus está cuidando, e o homem está se voltando ao pecado. Tanto é que Deus cuidou tanto, Ele cuidava daquele povo, né? Desde dos começos lá, Adão, Caim, Abel, Noé, Sem, Cã, Jafé, até depois ali Abraão, Isaac, Jacó, José, todos esses. Bom, ali Moisés, o pessoal no Egito, como o pessoal pecou, Israel, nossa Israel, Jesus, Deus curava, Deus restaurava, Deus cuidava, Deus provia e o pessoal se revoltava. E assim até hoje, Deus está aqui, Deus está cuidando, Deus está restaurando, Deus está curando, mas o pecado está aqui, o mal está aqui, a gente se inclina, a gente fraqueja, mas Deus está sempre aqui cuidando. E a maior prova foi que Ele trouxe Jesus a esse mundo, para sofrer o castigo que a gente merecia sofrer. Um castigo que era pra gente, para hoje a gente ter oportunidade de quando a gente, né, acabar esse tempo aqui, a gente acabar essa vida aqui, a gente ir lá para Ele. Bom, então tenha o consolo que nessa vida tudo é passageiro. A gente só tá aqui para servir a Deus. Tudo aqui vai passar. Se você tá alegre, se você tá rico, se você tá ótimo, desfruta disso. Desfruta da porção que Deus te deu nessa terra, mas desfruta com sabedoria, porque um dia o Pai vai prestar conta de tudo isso que você tá fazendo. Se você tá triste, peça o Pai consolo, peça Ele força para enfrentar a tristeza, a dor, mas saiba que é passageiro. Gente, um dia a gente vai sorrir para a eternidade. E é isso, minha crise existencial teve fim quando finalmente eu decidi aceitar, porque saber eu já sabia, crer eu já queria, mas eu não aceitava. Então quando eu decidi aceitar, tudo isso teve um fim para mim. E eu decidi viver a cada dia, né? Porque é isso. A gente vive hoje, a gente vive agora, a gente não sabe quando vai ter o fim. Mas eu vivo assim, pela fé, crendo que Deus tem um propósito na minha vida e que eu tenho que cumpri-lo. Cada dia um pouco desse propósito, cada dia um pouco do que Ele quer. E eu creio que, por enquanto, eu ainda tenho tempo. Eu ainda tenho um tempo aqui nessa terra, porque Deus tem promessas na minha vida. Deus tem coisas para realizar, tanto para a minha vida, para o meu bem, quanto na minha vida. Através de mim, para outras pessoas, para o bem de outras pessoas. E com um propósito maior, né? Que é o reino dele, a honra e a glória do nome dele. Né? E assim seja. Ele é Deus, Ele tem todo o poder em mãos, eu sou criatura. E bom, por favor, não me condene. Não me condene, eu não quero ofender ninguém, não quero que ninguém enfiar minha opinião na goela abaixo de ninguém. E a minha opinião, meu direito, minha escolha, baseado naquilo que eu creio. Para mim, Deus existe, Ele é supremo, Ele criou normas e leis e eu as sigo. E eu decidi crer e aceitar. E assim como por lei, hoje você tem o direito de mudar a sua vida, os seus documentos, né? Tudo ao seu redor, baseado naquilo que você sente. Hoje, como muitos homens se sentem mulheres e têm esse direito por lei, eu também tenho o meu direito de decidir, crer que eu tenho um Criador e aceitar o que Ele me impôs, a verdade, a vida que Ele me impôs e viver por ela. Ele também criou leis, fundamentos, regras, e Ele deixou um manual de instruções belíssimo, cheio de palavras inspiradoras, cheio de amor, cheio de histórias do teu povo, do meu povo, de como Ele criou tudo, de como Ele fez, e eu vivo por Ele, e esse é meu direito. E assim eu vivo. E se isso te ajudou, se essa reflexão te ajudou, graças a Deus por isso, eu fico feliz. Bom, se você não está de acordo com nada que eu falei, eu peço que o Espírito Santo ilumine a sua vida, que Deus cuide de você. E é isso, gente. Tenha um bom dia, uma boa semana, uma boa vida. E agora eu vou estar trazendo outros vídeos. Pretendo aí, trazer nos próximos uma mega hidratação surpresa, não vou falar o que é, para os nossos cabelitos, que aliás o meu já tá precisando. Tem uma brincadeira também que eu vou trazer com meu marido, a gente vai fazer uma brincadeira. Quem diz que crente não se diverte, eu vou estar fazendo essa brincadeira aí, um desafio, um joguinho com ele. E umas resenhas também. Vou estar trazendo uns vídeos bem legais, assim, Deus me permitir, né? E que assim seja. Muito obrigada pela companhia, se você ouviu até aqui. Muito obrigada, que Deus abençoe tua vida. Se inscreva, compartilha, deixa o like, deixa comentários, sugestões. E é isso, gente. Muito obrigada. Tchauzinho, que Deus abençoe.